Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre a construção do olho realista e a sombra, tá? Como aplicar a sombra no olho realista. Então, aqui eu fiz com a régua uma linha onde vai servir de eixo, né, para o nosso olho, e marquei aqui dois pontos com a distância de 6 centímetros, tá? Então, nesse espaço aqui é onde a gente vai desenhar o olho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar o formato do olho, tá? Então, o olho que eu vou mostrar para vocês, ele tem uma pontinha aqui mais baixa nesse primeiro ponto. Então, eu vou fazer aqui com uma curva e desço e vou deixar mais alto que o outro ponto, tá? Então, não pode passar dessas duas marcações. Desse ponto aqui eu vou descer e subo como se eu fosse encontrar aqui onde cruza essa linha com o eixo. Aqui eu vou fechar o cantinho do olho, que a gente chama de lacrimal, e pronto. O formato do olho, o esboço já está pronto, tá? Agora a posição da íris, né, da bolinha do olho, vai ser bem no centro. Então, para isso eu vou dividir aqui em 3 partes iguais. No caso aqui eu fiz o olho com a distância de 6 centímetros, então vai ser de 2 em 2 centímetros, tá? Então, dentro desse espaço, eu vou desenhar o círculo onde vai ficar a íris. A parte de cima do círculo vai passar um pouco o limite superior aqui do olho, tá? Então, feito isso, né, o próximo passo é colocar a pupila bem no centro da íris. Tá? Imaginem aqui a parte lateral, esquerda, direita, embaixo e em cima. Vai ter que ter a mesma distância para cada lado, tá, pessoal? Então ela tem que ficar bem no centro da íris, já que a gente está fazendo o olho frontal. Tá na posição na vista frontal. Então, agora eu vou marcar aqui a pálpebra, a linha de cima dos olhos, né, que fica acima. Eu vou marcar também a posição da sobrancelha, tá? A sobrancelha vai depender muito de pessoa para pessoa, mas quando eu estou fazendo um olho criando, né, de criação minha, geralmente eu faço um pouquinho antes do olho e termino um pouquinho depois do olho, tá? Então ele vai vir um pouquinho acima aqui da pálpebra, nesse ponto inicial. Aqui eu vou marcar a curva, né, como se fosse um S aqui deitado, bem suave. E a curva aqui de cima também mais suave que a de baixo, né? E aqui eu fecho o ponto onde eu vou finalizar o desenho da sobrancelha. Pronto. Então, vou só apagar aqui algumas linhas para não confundir depois. Então, o próximo passo aqui, depois de marcar a posição dos elementos do olho, vai ser já começar a base para a sombra. Tá, então depois de tudo isso aqui, a gente vai apagar a linha do eixo, porque senão ela vai ficar na frente do desenho, depois vai ficar ruim de apagar, né? Depois que colocar a sombra. Então, antes de começar a colocar a sombra, eu já vou apagar essas linhas guias aqui que eu não vou precisar. Vou deixar somente as linhas principais. Então, vocês podem usar uma borracha mais fina, né? No caso eu tenho essa borracha fininha, como se fosse uma caneta. Ainda tem umas que são mais finas que essa, né? Essa aqui é a borracha da Mono 3.8. Bom, então para colocar sombra a gente vai usar o lápis HB, tá? Sempre comecem a sombra com o lápis HB.
Tá, o lápis HB é esse comum que a gente usa na escola, né? No caso, esse aqui eu estou usando o da Faber-Castell Super Soft, que é o que vem junto com a caixa de lápis de cor. Vou usar também o esfuminho, né? Que é esse material feito de papel prensado, né? Que ele serve para espalhar o grafite sobre o papel, deixar uma textura mais lisa, mais homogênea. No caso, eu estou usando aqui o número 3. E vou usar também a borracha limpa-tipos, né? Que essa borracha aqui parece uma massinha de modelar, né? Então ela é muito prática, né? Na hora de tirar detalhes aí do desenho e de dar efeito também. Então eu posso modelar deixando umas pontinhas mais finas, eu vou modelar ela bem da maneira como eu quiser trabalhar, tá? Então ela é bem prática para desenho realístico, tá? Ou qualquer outro trabalho que vocês forem fazer com sombra e grafite. Então aqui eu vou começar a sombra, né, com os traços mais suaves. Então aqui em cima eu vou primeiro dar uma escurecida nessa linha e deixar ela mais grossa, tá? Como eu estou fazendo um olho mais feminino, eu vou fazer ele bem arredondado. Então vai ficar bem mais interessante. Então essa linha aqui ela é bem grossa. Depois vocês vão ver a diferença, né, da linha de cima para de baixo. A de baixo ela não é tão grossa assim, porque os cílios vão ser menores. E a de cima também ela tem o efeito da sombra, né? Geralmente a luz vem de cima para baixo. Então vai ter um efeito aqui também de sombra que vai deixar ele mais... com as linhas mais fortes em cima, tá? Então aqui eu vou escurecer um pouquinho, não precisa colocar força. Então feito aqui, eu vou deixar a linha de baixo um pouco mais forte só no canto, mas ela vai ser mais fina do que a de cima e mais clara um pouco, tá, pessoal? Então tomem cuidado na hora de dar essa diferença aqui da linha superior para inferior do olho. As duas linhas vão ter iluminações diferentes, então elas vão aparentar ter uma grossura diferente também. Não coloquem muita força no desenho de vocês, tá? Principalmente porque no desenho realístico, né, se vocês quiserem dar um efeito mais real, o que caracteriza isso vai ser a ausência de linhas. Então todas essas linhas têm que parecer que vão fazer parte da sombra. Então, todas as linhas que vocês forem passando, não esqueçam de esfregar também o esfuminho logo depois, já para ir suavizando, tá? Aqui eu já vou aproveitando também para dar um pouquinho de sombra aqui nesse cantinho do olho. Então podem ver aí, ó, que a linha ela vai ser espalhada para parecer que é uma sombra, tá? Então, por isso que é importante não colocar força no lápis, porque se vocês colocarem muita força, vai ficar ruim e mais difícil para espalhar a linha, tá? Porque o papel vai ficar muito marcado e não vai ter como tirar a marcação da linha com o esfuminho. Então aqui eu vou fazer a luz no olho, vou fazer um quadradinho aqui e um círculo embaixo. Tá? A pupila, pessoal, vai ser a parte mais escura aqui do olho, onde vai estar mais contraste, né? Então vocês vão marcar aqui as bordas com um pouquinho de força e vão vir com movimentos circulares, bem pequenos, preenchendo bem esse espaço aqui, tá? Então aqui pode ver que ela vai ficar mais escura ainda do que a linha de cima dos olhos. E depois venho com o esfuminho. Então aqui ao redor da íris eu vou dar uma escurecida. Não precisa ser com muita força, tá? Vou só definir melhor aqui o contorno. Aqui eu vou espalhar o grafite do contorno da íris para dentro um pouco, para não ficar parecendo a marcação da linha. E agora eu vou fazer um degradê vindo aqui dessa linha de baixo, né, do contorno aqui do olho superior, da parte superior, e eu vou vir com um degradê de cima para baixo. Então degradê, pessoal, é essa transição aqui do escuro para o claro de maneira mais suave, tá? Então tem uns degradês que são mais bruscos, né? Tem uma passagem do escuro para o claro muito mais rápida e tem outros que são mais suaves. Então aqui vocês vão fazer essa transição bem suave. Pronto, então aqui já terminei de fazer o degradê e agora eu venho com um esfuminho suavizando o grafite. Aqui eu vou dar mais uma escurecida na pupila e um pouquinho mais de contraste aqui no contorno da íris.
Então, pessoal, depois de fazer essa primeira parte aqui, né, da íris e o contorno dos olhos, tem umas sombras aqui dentro do olho que elas são bem suaves, tá? Então, nessa parte eu gosto de usar outro material, que é o papel toalha, tá? Eu vou dobrar ele aqui em várias partes, peguei um pedacinho e eu vou deixar ele com a ponta assim mais fininha. Tá, então o papel toalha ele espalha o grafite, só que ao mesmo tempo ele dá uma suavizada também na sombra. O esfuminho não, quando você esfrega, a sombra fica ainda mais escura. Tá, então aqui eu vou passar com o lápis bem de leve, segurando bem atrás do lápis. Assim fica mais fácil para manter um tom mais claro. Tá, então tem que tomar muito cuidado para não exagerar nessa parte. Tá, então aqui, apesar do globo ocular ser branco, né, ele também tem uma sombra bem suave. Então o branco total vocês só vão ter quando for uma área com um brilho muito intenso, assim como tem aqui na pupila, né, na íris, desculpa. Então aqui eu vou espalhar com papel toalha, né, bem suave, segurando bem de leve, tá, pessoal? Não precisa esfregar com força. Vocês nunca vão usar o esfuminho ou o papel toalha colocando muita força. Tá, então feito isso, agora eu vou dar mais um contraste aqui. Vamos fazer uma transição mais suave aqui do escuro para o mais claro, vindo de cima dos olhos para baixo. E agora depois a gente vai acrescentar outros detalhes aqui na íris, tá? Então, mais pra frente a gente vai voltar aqui nessa parte para finalizar ela. Então, depois disso, eu vou fazer agora o contorno da pálpebra, tá? Então, a pálpebra aqui, ela pode ter umas variações nessa linha. Parte dela pode ficar mais escura, parte mais clara. Então, aqui eu vou deixar mais escura nessa região aqui e venho mais clara pro outro lado. Tá, então aqui nessa região eu vou escurecer um pouquinho mais. Segurando bem atrás do lápis porque é uma sombra suave. E eu vou vir agora com o esfuminho, segurando também bem atrás para não marcar muito a sombra, tá? Então aqui eu vou puxando com calma, tá, pessoal? Sem pressa. O segredo do desenho realista é a observação. Então, quanto mais vocês observarem o desenho de vocês, né, então vai ficar muito melhor para vocês se atentarem aos detalhes, tá? Muitas das vezes a gente começa a desenhar e chega uma hora que o cansaço vence a gente, aí a gente fica meio que no automático. Então isso atrapalha na hora de prestar atenção em algum detalhe. Às vezes você só vai ver depois que você já terminou o desenho, só que aí já é tarde, né, para modificar alguma coisa. Dependendo da mudança aí, fica difícil para você fazer. Tá, então aqui eu já fiz a pálpebra, agora eu vou marcar um pouquinho das sombras ao redor do olho. Tá, essas sombras aqui eu vou fazer elas mais claras ainda do que eu fiz a pálpebra. Tá, essas sombras aqui podem mudar muito também de posição, dependendo da referência que vocês estão usando, tá, pessoal? Então, muito cuidado, tá, na hora de reproduzir essas sombras com referência, porque muitas das vezes a gente já quer alcançar uma sombra muito escura de primeira e você acaba exagerando e fica muito difícil de consertar depois. Então, aqui na sombra é sempre melhor você errar para menos do que para mais. Tá, então comecem sempre com as sombras mais claras, depois vocês vão vindo com as mais escuras.
Tá, vocês podem passar primeiro uma base, como eu estou fazendo aqui, mais clara, para depois vir com as sombras mais escuras. Tá, aqui na sobrancelha também eu já vou passar uma base mais escura um pouquinho do que o tom de pele, porque a sobrancelha vai ter uns tons bem escuros aqui, né? A sobrancelha dela é bem escura mesmo, então eu posso passar uma camada um pouquinho mais forte para depois vir com os fios por cima. Tá, então feito isso, eu vou espalhar agora com papel toalha, porque eu quero que isso aqui fique bem suave. Tá, então não precisa força, é só um jeitinho. Sempre bom fazer movimentos arredondados, que assim não corre o risco também de você criar uma mancha, como se fosse um risco, né? Utilizando o papel toalha. Então aqui já suavizei, agora eu vou fazer aqui também na sobrancelha. Então pode ver que ficou uma mancha bem desfocada aí nas bordas, tá? Não pode ficar aquela coisa muito linear, muito forte, né? Aqui nos contornos, porque lembrem-se que é um desenho realístico. É diferente de um quadrinho ou de um desenho cartoon, alguma coisa onde vocês precisem colocar linhas mais fortes. Tá? O que vai caracterizar o desenho realístico é a ausência de linhas, tá? Então tudo é sombra, lembrem-se disso. Então depois que eu fiz aqui essa sombra mais suave na sobrancelha, né, como base, eu vou começar a encaixar os fios. Tá? Então os fios da sobrancelha, eles são fios bem finos e eles têm uma certa direção que vocês têm que prestar muita atenção também na hora de colocar aqui no papel. Tá, então eles começam numa direção aqui geralmente mais em pé e mais afastados, e aqui vão começando a ficar mais deitados, né? Então são vários fiozinhos aqui. Não precisa começar o fio com o lápis encostado no papel, vocês começam com ele fora e termina fora. Tá, o lápis é como se fosse esbarrando só no papel aqui na folha. Então podem ver que bem aqui, esses fios aqui, eles vêm nessa direção, os da frente, eles vêm nessa direção aqui, ó. E conforme ele vai vindo pro lado da sobrancelha, ele vai ficando assim, até chegar uma hora que ele já começa a ficar assim. Tá, ao contrário. Então, essa mudança de direção aqui também é o que vai dar o efeito de textura na sobrancelha, de forma que fique muito mais natural, tá? Então não pode fazer todos os fios na mesma direção. Lembrem-se disso, não pode fazer os fios na mesma direção. Então aqui no final eu vou encerrando, né, com algumas linhas mais suaves e mais afastadas um pouco. Tá, então aqui eu já tenho o formato que eu quero da sobrancelha e eu vou vir novamente com o papel toalha aqui, esfregando um pouquinho, sem muita força, que eu quero que ainda fique um pouquinho do risco, né, do lápis, para depois vir com a sombra. Então agora, depois de ter feito a sombra, eu vou escurecer esses fios, né, dando mais volume. Então a gente não vai escurecer todos os fios, a gente vai ter parte da sobrancelha que é mais escura, parte que é mais clara, então vai depender muito da iluminação. Puxando bem devagarzinho, ó, de um por um. Então essa região aqui da sobrancelha é a parte que vai ficar mais escura, por isso eu tô realçando mais ainda essas partes aqui. Tá, eu estou usando aqui praticamente desde o início o lápis HB, mas vocês podem usar também, depois que forem fazer essas sombras mais escuras, o lápis 2B. Tá, eu não gosto de usar os lápis escuros demais, vai depender muito de cada artista também. Já conheço artistas que gostam de trabalhar só com 6B, então vai muito da pessoa, né? Pronto, então a sobrancelha aqui já está
praticamente concluída. Aumentar uns fiozinhos aqui que ficam mais soltos, né? Vai aparecer mais a raiz aqui de alguns fios. Dar esse efeito aqui puxando de forma mais suave. Então agora a gente vai para os cílios, tá? Então o cílio, ele tem uma característica que ele é um pelo que começa mais grosso na base e vai afinando na ponta, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é marcar a direção deles. Então eu venho com lápis. Sempre que vocês forem trabalhar com pelos, sobrancelha ou cílios, trabalhem com lápis bem apontado. Agora eu vou continuar marcando aqui a direção dos fios, bem de leve, sem colocar muita força. Muito cuidado aqui porque eu já fiz a sombra embaixo. Então se eu errar alguma coisa, não vai ter mais como apagar, porque senão eu vou acabar apagando a sombra, né? Então vai me dar muito mais trabalho depois para corrigir. Eu não gosto de fazer os cílios antes também de fazer a sombra, porque depois que eu coloco a sombra, se o cílio já estiver pronto, a sombra acaba clareando muito, né? Que eu vou esfregar outros materiais aqui por cima, então pode danificar o efeito aqui que eu vou querer dar nos cílios. Tá, então aqui eu já terminei a marcação da direção dos fios de cada cílio, então eu já posso vir escurecendo aqui na base, deixando mais grossa e puxando para a pontinha. Tá, essa pontinha tem que ser bem suave, vocês vão puxando o lápis do papel. Então começa aqui com um pouquinho de força e vai soltando um pouquinho o lápis aqui no final para ficar mais suave, tá? Então cuidado também para não exagerar na quantidade de cílios, tá? Então tem uma quantidade aqui que vocês deixam bem natural. Então coloquem cílios principais primeiro. Tá, não precisa já colocar de cara todos os cílios que vocês vão querer aqui no olho. Coloquem só alguns principais para depois ir complementando com cílios intermediários mais finos entre esses aqui, tá? Então aqui eu vou puxar fios mais finos, ó, como se fossem alguns fiozinhos perdidos aqui dos principais. Vai ter pessoas que vai ter o cílio bem grande, outras cílios mais curtinhos, outros vai ter o cílio apontado para cima, outras para o lado ou para baixo. Vai depender muito também de cada pessoa, tá? Então eu gosto de terminar os cílios mais ou menos por aqui, eu não venho até o final. Tá? Às vezes aparece algum fiozinho pequeno aqui no final, né? Para as pessoas que fazem desenho hiper realístico, né? Tem que marcar tudo, não pode perder nada, nenhum detalhe, então já é diferente. No meu caso aqui é um realismo não muito, digamos assim, fotográfico, né? Aquele realismo com texturas extremas e tal, então é mais pra gente ter uma iniciação aí no mundo do desenho de rosto de pessoa, tá? Então aqui eu já tenho os cílios prontos. Eu vou dar só uma escurecidinha nessa parte aqui da pálpebra, que eu quero que dê um volume maior, tá? Não precisa vir até o final, só nessa partezinha aqui. E eu vou acrescentar uma sombra dessa linha aqui para baixo. Aqui embaixo do olho também eu vou dar uma sombra, colocar uma sombra um pouquinho mais forte, né? Um degradê aqui um pouquinho mais forte para dar um volume também no formato da pele aqui que recobre o globo ocular. Agora eu venho com o esfuminho.
Pronto, pessoal, então aqui eu vou acrescentar só mais alguns detalhes aqui no olho, né? Na íris tem tipo umas linhazinhas, uns cortes, né? Vocês vão puxando aqui pra fora, né? Podem fazer indo, voltando. Nessa parte do brilho aqui vai ter menos. Então isso aqui vai dar uma textura muito melhor no olho. Quando o olho é mais claro, fica aparecendo bem mais também. E agora eu vou fazer uma linha interna, que é para dar a impressão da pele que recobre o globo ocular aqui. Então essa linha ela vai começar mais escura aqui nos cantinhos por causa da sombra. Geralmente entre essas duas linhas aqui é um pouquinho mais claro porque tem uma certa umidade essa parte do olho. E aqui eu vou finalizando. As duas linhas vão se encontrar aqui no final. Esse espaço vai diminuindo conforme vai vindo mais aqui em direção ao lacrimal. E pronto, aqui eu vou só escurecer um pouquinho mais. Aqui dentro do olho ficou um pouquinho escuro depois da última sombra que eu coloquei, então eu venho com limpa-tipos aqui, dando uma suavizada, tá? Então eu vou fazer uma área do brilho que tem bem aqui também no cantinho do olho. Esses detalhezinhos aqui no desenho realístico fazem toda a diferença. Pronto, agora a gente vai colocar os cílios de baixo, né? Vocês podem fazer que nem o de cima, marcando primeiro os fios e depois irem escurecendo aos poucos, tá? Mas os fios de baixo, pessoal, eles são mais finos e menores. Então tem que tomar muito cuidado para não exagerar, principalmente na quantidade, tá? Que é bem menos também do que os de cima. A direção também aqui variando para fora primeiro, depois vem para baixo e da metade para a esquerda vem mais suave. Então aqui eu vou acrescentar só um pouquinho mais de sombra nessa área aqui de cima, já para finalizar o desenho do olho, tá? Pronto, pessoal, a gente está aqui com o olho finalizado, tá? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima, tá? Na próxima aula a gente vai ver como desenhar o nariz. Valeu e até mais!